Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E neste domingo, como igreja, nós celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E o Evangelho deste dia de Mateus 2, de 13 a 15, de 19 a 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia nos apresenta essa reflexão que nos leva ao amor, a acolher e respeitar os pais. Além de ser um direito deles, é um dever, mas traz também benefício aos próprios filhos. Honrar significa amar, perdoar, respeitar, ajudar nas necessidades. Amando e honrando os pais, estaremos amando e honrando o próprio Deus, Pai de todos. Por isso o Evangelho desse dia nos propõe essa convivência familiar de Jesus, Maria e José, para nos falar que o ideal da família é viver em unidade, em amor partilhado. Na família não pode faltar a misericórdia, não pode faltar a bondade, a paciência, o perdão, mas não pode faltar principalmente a direção do Senhor. E o Evangelho nos mostra isso quando nos apresenta o destino de Jesus. Esse Jesus que desde criança é rejeitado, é perseguido pelos poderosos, é procurado. O Evangelho vem nos apresentar isso nesse Evangelho deste dia. Mas como todas as outras famílias, a família de Nazaré não está isenta da tribulação. E como todas as outras famílias, pai e mãe, os filhos são protegidos. Um pai e a mãe buscam proteger os seus filhos. Essa realidade que o Evangelho nos apresenta neste dia é para nos lembrar que a família de todos os tempos é perseguida pela violência. Ficam sem terra, sem moradia, sem trabalho, mas são conduzidas pelo Senhor. Ficam sem todas as necessidades básicas, mas não são desamparadas pelo Senhor. O Evangelho vem nos retratar essa situação, mas vem nos mostrar também no final que isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito pelos profetas, para nos dizer que tudo tem um propósito para Deus, nada acontece por acaso. E neste dia que se celebra a Sagrada Família, o Evangelho também nos apresenta a coragem de José, a coragem deste pai, desta família, que experimenta a dor, experimenta a migração forçada, experimenta o medo, o receio de ter o seu filho morto, se submete a todas essas situações, mas sempre conduzidas pelo Senhor, sempre sendo conduzidas pelo Senhor e sempre se deixando conduzir, sendo obediente àquilo que o Senhor vai orientando. Então, nesse dia, essa fuga, essa orientação
submissão e obediência dessa família nos recorda que em todo o tempo as famílias passam por essa situação, mas em todo o tempo não são desabandonadas. Então o Evangelho deste dia nos convida para experimentarmos esse cuidado, experimentarmos nos deixarmos conduzir por esse Deus que não deixa de cuidar de cada um de nós. Hoje o Evangelho nos mostra a realidade dos dois lados da humanidade. Herodes, o rei, e José, personagens opostos, mas que se importam. O primeiro se importa apenas com a defesa do seu poder, a todo custo, mesmo que para tanto seja necessário empregar a violência para mantê-lo. É uma pessoa prepotente. O segundo nos apresenta José, enfrentando todos os tipos de dificuldades para defender a vida e a sua família. Essas atitudes nos ensinam que para enfrentar dificuldade é necessário ter coragem. É necessário ser uma pessoa justa, mas também corajosa. A celebração deste dia da Sagrada Família nos convida para pensarmos sobre a realidade da minha família, da sua e de todas as famílias. Nesse tempo que existe tantas divisões, tanta prepotência, tantos ataques ocasionados pelas redes sociais. Então é importante lembrarmos que o ser humano habita num local comum, forma uma única e grande família. É importante lembrarmos que a família é insubstituível e tem essa missão insubstituível de exercer e de buscar a justiça, a misericórdia e de se deixar ser cuidada e direcionada pelo Senhor. Como família, nós necessitamos desse Deus. Assim como a árvore necessita de água, assim também nós necessitamos ser conduzidos pelo Senhor, nos deixarmos ser cuidados. Então, neste dia, neste domingo do Senhor, que a coragem de São José nos conduza para sermos fortes, para nos inspirarmos e nos deixarmos conduzir e direcionarmos as nossas famílias para essa condução do Senhor. Essa condução que é justa, que é misericordiosa. Essa condução que busca o bem comum, sem que ninguém seja mais importante ou menos importante que o outro. Possamos pedir então neste dia, neste domingo, dia do Senhor, essa intercessão, a intercessão de Jesus, Maria e José por todas as nossas famílias, para que possamos nos deixar conduzir por esse Deus que cuida de tudo e que tudo concorre para o nosso bem. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.